Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma palavra positiva. A minha palavra de hoje é esperança. E você, professores? Vocês, professores, alunos, também em casa, nas escolas, falem uma palavra positiva para a gente começar a nossa aula com um clima maravilhoso. Muito bem! E é nesse clima que nós vamos ver o objetivo da aula de hoje. Leiam junto com a professora. Objetivo: resolver situações problema e construir com base nelas o significado da adição e da subtração. Então vejam lá agora, observem lá que para a aula de hoje vocês vão precisar de lápis de cor, borracha, caderno ou folha para anotação e a cópia dessa atividade ali que a setinha está mostrando, que é o Leia e Resolva usando uma estratégia pessoal, meu aquário. Tá? Então, para você se organizar aí, você vai ter um minutinho, então rapidinho lá. E aí, já com material aí a postos, vamos iniciar a nossa aula. Então vejam lá, vocês conhecem essas lixeiras coloridas aí? A lixeira vermelha, azul, a verde, ali é o do orgânico, é do metal. Vocês conhecem essas lixeiras? Vocês sabem para que a gente usa essas lixeiras? Ah, quem respeita a natureza, gosta da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, pode usar essas lixeiras sim. A gente que é pontagrossense, nós temos essas lixeiras nas nossas escolas e em vários outros lugares, para a gente deixar a nossa cidade limpinha e destinar o lixo corretamente. É para isso que servem essas lixeiras coloridas. Não se sabe por que das cores, mas elas são usadas para a gente reciclar o lixo, reaproveitar e cuidar assim do nosso planeta. Então vejam lá, o plástico lá, o papel no azul, o vidro no verde, no orgânico lá são os restos de alimentos, na lixeira lá do metal, as latinhas e outras coisas que também podem ser consideradas como metal, vai lá na lixeira amarela. Quem respeita a natureza, reaproveita materiais usados, evita que sejam jogados em qualquer lugar. É importante fazer a coleta seletiva de materiais para serem reciclados, como papel, plástico, alumínio, vidro e muitos outros. Então vamos cuidar da nossa cidade. Agora vejam lá, a escola Vem Aprender está fazendo uma campanha de reciclagem. A classe de Luzia está recolhendo latinhas de alumínio. Algumas latinhas estão sobre a bancada e Luzia está trazendo mais duas. Então observem lá
quantas latinhas vão ficar agora sobre a bancada? Vejam, como que eu posso resolver esse problema? Vamos pensar lá? Como será que eu posso fazer? Será que eu só posso contar? Será que eu posso montar uma operação? Ah, eu posso usar a minha estratégia e fazer do meu jeito. Eu posso contar ali as latinhas e eu também posso armar uma operação matemática. Aí eu faço lá, como a professora sempre ensina. Faz o quadro posicional, dezena e unidade, coloca lá. Então vejam lá, eu contei 8 na bancada, mais 2 latinhas que a Luzia está trazendo. Então vejam bem, mais 2. Então eu vou fazer uma o quê? Uma adição ou uma subtração? Muito bem, uma adição. Aí eu vou somar. Tenho 8 mais 2, 8. Vamos contar? Ó, 8 na cabecinha, 8 mais 2, 8, 9, 10. Ou eu também posso contar só lá e fazer só o resultado 10. Por quê? Porque eu só contei, né? Aqui a professora está mostrando que eu também posso fazer uma operação. Então, a resposta vão ficar na bancada 10 latinhas. Vamos para o próximo lá. A classe de Pedro está recolhendo garrafas PET. Algumas garrafas estão sobre a mesa, olhem lá. E Pedro está trazendo outras porque também quer colaborar. E agora? Quantas garrafas PET vão ficar sobre a mesa? Então, vamos contar lá. Você pode contar, como a professora já falou, usar a estratégia de contagem, mas eu também posso armar uma operação matemática. Faço o quadro posicional lá, dezena e unidade. E agora, também, que situação é essa? Será que eu faço uma adição ou uma subtração para saber? Muito bem. Uma adição, porque eu estou juntando. E eu começo por onde? Pela unidade ou pela dezena? Pela unidade. Eu vou fazer uma adição. Então, eu vou somar lá. 3. Conta lá com a professora, põe 3 dedinhos lá, mais 3 dedinhos, ou separe 3 tampinhas, mais 3 tampinhas. Vai ficar 6. E lá na dezena 1 tá lá sozinho, ficou ali, formou o 1 e o 6, uma dezena e 6 unidades. Como que eu leio esse número? Muito bem, 16. Então, vão ficar sobre a mesa 16 garrafas PET. Muito bem, crianças. E agora? Nós já vimos ali 2 situações de adição. E essa adição nos dá a ideia do quê? Nós já vimos uma outra aula, estamos reforçando aqui mais uma vez. Olhem lá, o sinal da adição está ali, mas ela nos dá a ideia do quê? Fale aí em casa. Vamos lá? Do que ela nos dá a ideia, será? De juntar. Muito bem. O que mais será que nós temos? Adicionar. Acumular, ganhar, muito bem, acrescentar. Olha quantas ideias que nós temos aí da adição, que quando nós vermos essas ideias aí em algum problema, nós já sabemos que a operação é a adição. Nós temos que somar, né? Adicionar, acrescentar, juntar, nos dá uma ideia da adição. E agora? Olha mais uma lá, somar, olha só, mais uma ideia. E você aí, tem mais alguma ideia que a adição possa nos dar a ideia do que será? Tem mais uma ideia? Que beleza, está participando da aula. E agora? E a subtração? Porque a subtração, ela é o contrário da adição. Então, se eu ganho lá na adição, o que é o contrário? Qual que é uma ideia será da subtração? Fala em casa uma ideia.
Ó, eu vou colocar uma ideia lá, perder. Se eu perco, dá a ideia de subtração, da ideia de menos, né? Olha o sinalzinho ali. Uma outra ideia, retirar. Vamos ver uma outra, subtrair. Mais uma, diferença. Se eu for calcular a diferença, eu vou fazer uma subtração. Vou fazer lá uma operação de menos. Uma outra lá, diminuir. Também uma ideia que a subtração nos dá. Vamos ver outra, completar. Então, se eu ler algum probleminha sobre essas ideias aí, eu já vou saber. Então, nós vimos agora as ideias da adição e as ideias da subtração. Mas o nosso objetivo da aula de hoje já dizia lá, resolver situações problema. Então, agora que a professora trouxe 5 dicas para a gente resolver problemas matemáticos. Primeira coisa, nós vamos ler com atenção. Então, primeira dica, leia com atenção. Se você não conseguir fazer essa leitura, alguém vai ler para você. Aí você já vai entendendo, vai prestando atenção. Segunda dica, identifique o que é pedido. Aí eu vou ter que saber o que está pedindo nesse problema aí. Aí eu já vou usando a cuca aí, ó, usando a cabeça para poder resolver. A terceira dica, elabore uma estratégia para resolver. É aquilo que a professora mostrou lá quando as crianças estavam trazendo lá os materiais recicláveis. Você poderia contar ou também fazer uma operação matemática. A quarta dica, resolva o problema. Se tem um problema, tem que resolver. Aí eu ponho no papel lá e por último faço a resposta. Porque se tem uma pergunta, obviamente tem que ter uma resposta. Então vamos lá, revendo lá, como que eu vou resolver um problema? Primeira dica, leia com atenção ou ouça com atenção. Se você não conseguir ainda fazer essa leitura, você vai prestar bastante atenção no que está sendo pedido. A segunda dica, identifique o que é pedido. Eu tenho que ver ali o que está pedindo o problema. A terceira dica, elabore uma estratégia para você resolver. A quarta dica, resolva o problema e depois faça a resposta, porque se tem uma pergunta, vai ter que ter uma resposta. E assim, nesse clima tranquilo, nós vamos para os probleminhas. Vamos lá então? Vejam lá. Qual é a diferença dos itens de materiais recicláveis da classe de Luzia e da classe de Pedro? Então, vocês lembram lá? Vejam lá. Olhem lá na telinha. A Luzia lá, a classe da Luzia já estava com 10. E a classe do Pedro com 16, nesse dia aí. Aí tá falando lá. Qual é a diferença? Lembram dessa palavrinha que apareceu lá nas ideias? Essa palavra diferença, ela apareceu lá na adição ou na subtração? Está lembrado? Muito bem! Então foi feito lá, olhem lá, o quadro posicional, dezena e unidade. Foi colocado o número maior em cima, olhe lá o 16 e o 10. E agora nós vamos calcular a diferença, que é uma subtração. E agora eu vou começar sempre pela unidade. Vejam lá, eu tenho 6. Não tenho mais nada. Quanto que eu vou ficar? Com 6. Agora vamos lá para a dezena. Nós temos uma dezena.
Vamos tirar uma dezena. Fácil, né? 6. Então, a diferença é de 6 itens. Fácil. Você deve estar falando, professora, mas isso aí está muito fácil. Mas é sinal que você está aprendendo cada vez mais. Agora vejam lá. Agora muita atenção na leitura aí que a professora vai fazer. Aí você já vai identificando os itens para a resolução. Então vamos lá, prestando atenção agora. No prédio da professora Lívia, os moradores também estão separando o material que pode ser reciclado. Na primeira semana, eles separaram 32 latinhas de alumínio e na segunda semana separaram 54 latinhas. Prestaram atenção? Agora vejam, vamos lá as perguntas. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Qual é a diferença entre a quantidade de latinhas separadas nessas 2 semanas? Vocês observaram que nós temos 2 perguntas? Então, nós vamos ter que fazer 2 cálculos. Então, vejam lá. Nós temos lá 32 latinhas de alumínio na primeira semana e 54 latinhas na segunda semana. Então, observem a letra A. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Então, nós vamos querer saber o total. Isso nos dá ideia do quê? De adição ou de subtração? Vamos pensando. E na letra B, a diferença entre essas quantidades. A diferença entre o 54 e o 32 é o que nós vamos calcular agora. Então, vejam lá. Letra A. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Quantas latinhas? Então, vejam lá, nós vamos fazer o quadro posicional. Peguem lá o seu caderno, uma folha, coloquem lá as quantidades lá que foram separadas de materiais recicláveis. Coloquem o tracinho, o sinal. E se tem pergunta, tem que ter resposta. Façam o cálculo e para isso vocês vão ter 3 minutos.
E aí, crianças, já fizeram? O que vocês fizeram para fazer essa operação? Fizeram risquinho, usaram tampinhas, usaram os dedinhos? Como que vocês calcularam? Conta aí para a professora. Muito bem, cada um tem o seu jeito de fazer o cálculo. Vamos ver lá? Então, eu tenho 2. A professora usou cubinho aqui. 2 mais 4. Então, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos lá para a dezena. Lembrando que a gente sempre inicia a operação pela unidade. Agora, nós vamos calcular as dezenas. Quantas dezenas nós temos lá? 3. Mais quantas dezenas? Mais 5. Vamos contar? 1, 2, 3. Conta junto com a professora. 4, 5, 6, 7, 8. Formou lá. 8 dezenas e 6 unidades. Como que eu leio esse número? Como que eu leio? Muito bem, 86. E olhem a resposta lá. Foram separadas 86 latinhas. Muito bem, mas eu me lembro que tem mais uma questão aí, nesse probleminha. Vamos lá? Vejam lá então. Olhem lá a letra B. Vejam lá o que está pedindo agora. Qual é a diferença entre a quantidade de latinhas separadas nessas 2 semanas? Então, qual que é a palavra-chave aqui dessa questão aqui, desse probleminha? Qual que é a palavra-chave? Diferença. Muito bem. E diferença, eu faço um cálculo do quê? Se você está ligadinho na aula, você sabe bem. Então, vamos lá. Vamos pôr o quadro posicional, copia lá na sua casa, não precisa copiar a escrita lá, só faz a operação. Copia o quadro posicional, dezena e unidade, põe os números lá, 54, que é o maior, que vai em cima, e o 32. Se está falando diferença, você já deve ter percebido que nós vamos fazer uma subtração. E como tem pergunta, tem que ter resposta. Então, para isso, você vai ter 3 minutinhos para fazer esse cálculo.
Você já fez o seu cálculo? Vamos lá então? Então nós temos lá, sempre iniciando pela unidade. Então vamos lá, 4. Aí o que vai acontecer? Se eu vou subtrair, eu vou tirar quantos? 2. Quantos cubinhos que restaram ali? 2. Agora nós vamos fazer lá nas dezenas. Quantas dezenas nós temos? 5 dezenas. Quantas dezenas nós vamos tirar? 3 dezenas. Quantas dezenas restaram lá? Conta com o dedinho lá. 1, 2, 2 dezenas. Então, a resposta. É importante fazer a resposta. Então, nós temos lá, a diferença é de 22 latinhas. Muito bem, crianças! Parabéns para você que conseguiu, parabéns para você que tentou, parabéns para você que está ligadinho na aula. É assim mesmo que a gente constrói os nossos saberes matemáticos, errando, apagando e seguindo sempre em frente. Lembre-se da palavra positiva que a professora pediu para você falar no início da aula. Lembrou? Não faz mal se errou, tá? Pense na sua palavra positiva e assim nós vamos seguir para mais uma atividade. Olha lá, é aquela atividade que a professora pediu no início da aula que você recebeu da sua escola. Se você ainda não está com ela em mãos, não faz mal, porque você vai fazer o cálculo no caderno ou em uma folha. Cálculo? Às vezes não é só cálculo, não. Às vezes eu posso ter uma estratégia pessoal, uma estratégia só minha para resolver esse problema. Vejam que problema engraçadinho. Ó, leia e resolva usando uma estratégia pessoal. Estratégia pessoal é o seu jeitinho de fazer, tá? Vejam lá que engraçadinho. Meu aquário. No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos. Um laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos. Quantos são os peixinhos? Usem a sua estratégia para resolver esse problema e para isso você vai ter também 3 minutinhos.
resolveu esse problema? Como que você fez? Você fez um cálculo formal, você usou tampinhas, risquinho? Conte para a professora. Ou conte também para a sua professora de classe. Conte para ela, olha professora, eu resolvi esse problema que a professora Joselma nos deu desta maneira. Conte lá, combinado? E essa nossa forma de a gente contar o nosso raciocínio, como que a gente faz determinada questão, a gente pode usar no painel de soluções. Painel de soluções? Sim, é uma maneira da gente expor o nosso raciocínio. E nós vamos ver agora, aqui, olha lá, painel de soluções. Agora nós vamos ver como que a Tayla resolveu esse problema. Olhem lá, a Tayla colocou lá 2 risquinhos, mais um risquinho, mais o laranja, que era o rei, né? Acredito que seja lá, e mais 9 amarelinhos. Olha lá, ela chegou na resposta 12, olhem lá. Ela só escreveu lá 12. Está correto, vejam lá. Contem lá, deu 12. Olha a Luzia. Como que a Luzia resolveu esse problema? A Luzia já resolveu de uma forma diferente. O que a Luzia fez? Desenhou. Olhem lá, 2 vermelhinhos. Desenhou o laranja que era o rei e mais 9 amarelinhos. Ela também chegou no 12. E o Léo fez uma continha. Olhem lá, 2 mais 1 mais 9, que deu 12. Olhem lá, os 3 chegaram ao mesmo resultado, mas fizeram de maneira diferente. Usaram as suas estratégias pessoais. É isso que a professora está propondo para vocês aqui hoje, para vocês resolverem do jeito de vocês. Olhem aqui as 3 crianças, elas resolveram de maneiras diferentes, mas todas chegaram ao mesmo resultado. Bacana, né? E assim nós vamos terminando a nossa aula. Vamos ver os pontos fortes da nossa aula de hoje, além daquela palavra positiva que a professora pediu? Resolvemos situações, problemas de adição e subtração, aprendemos dicas para a resolução de problemas matemáticos e usamos o painel de soluções para expor o nosso raciocínio. Será que cumprimos o nosso objetivo? Vamos ver? Resolver situações problema e construir com base nelas o significado da adição e da subtração. Opa, cumprimos sim, né? Então receba o meu abraço super carinhoso. Lembrem-se sempre daquela palavra positiva que a professora pediu no início da aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de arte de hoje? E para nossa aula, hoje quem está aqui é a Amora. Tudo bem, Amora? Oi, professor! Eu estou bem, e você? Eu tô bem também. Passou bem o final de semana? Eu passei, foi muito bom ficar em casa com a família, né? Sim, e me conta uma coisa, você prestou bastante atenção na aula da semana passada? Ah, eu prestei! Então, eu fiz atividade. Fez atividade? Uhum. Ah, que legal. Então você pode falar o tema pra gente antes do professor apresentar aqui? Qual foi o tema da nossa aula? Ah, é arte indígena. Isso mesmo, foi arte indígena. Então a gente teve a aula 1 sobre arte indígena e hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema que é tão importante, né? A arte produzida pelos povos originários, os povos indígenas do Brasil, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da aula. Acompanha com o professor aí na tela. Então hoje a gente vai conhecer alguns elementos da cultura indígena, porque a cultura indígena é muito grande, tem muita coisa, né? A gente vai conhecer alguma coisinha sobre a cultura indígena. A gente vai relembrar o que significa cultura e etnia, esses dois termos aí que podem parecer um pouco confusos para vocês, o professor vai explicar mais uma vez, para ficar bem claro, né? E a gente vai produzir uma composição visual que expresse os direitos dos indígenas. Uma composição visual é uma arte visual, tá? Então vamos prosseguir. Na aula anterior, a gente aprendeu um pouco sobre a cultura e a arte dos povos indígenas. Agora eu quero saber se a Amora lembra o porquê que a gente pode chamar os povos indígenas de povos originários.
Ah, eu lembro, professor. Então explica aí para as crianças. Olha lá para eles e explica para eles. Espera, deixa eu sentar certinho. Isso, bem bonitinho. Sabe, crianças, eu entendi que a gente chama eles de povos originários porque eles eram os que estavam aqui na origem do nosso país. Antes até mesmo dos portugueses chegarem, eles já estavam aqui no nosso país. Não é assim, professor? Isso mesmo. É. Muito bem. Prestou atenção na aula, bem legal. Eu prestei, você viu? Eu assisti tudo lá de casa. Isso mesmo, muito bonito. Então, originário porque vem de origem, estavam aqui, como a Amora acabou de explicar pra gente. Então, os povos indígenas podem ser chamados de povos originários porque eles estavam aqui muito antes do Brasil ser aí colonizado pelos portugueses, né? Então, antes de começar a nossa aula, a gente vai aí relembrar algumas informações importantes sobre os povos indígenas. Então, vamos olhar aí essas informações que estão aparecendo na tela. O Brasil não foi descoberto, já existiam aqui centenas de povos indígenas. Então, quando a gente é pequenininho, né, fica difícil a gente pensar assim, o que veio antes? Como era esse lugar onde é a minha casa, por exemplo? Como que era a nossa cidade, sem todos esses prédios, essas casas? Então, era tudo basicamente floresta e os povos nativos, os povos indígenas, os povos originários moravam aqui nesse lugar e, né, no caso, depois da colonização, aconteceu aí as grandes construções, né, e aquilo chegou no ambiente que a gente mora hoje. A gente chama os povos indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país, isso a gente já comentou agorinha. Muitas pessoas em nosso país descendem de pessoas indígenas. Na aula passada eu contei para vocês que a minha avó, né, é filha de uma indígena. No caso, a minha bisavó é uma indígena. Isso é muito bacana, né, porque eu aposto que alguns de vocês aí podem ter também uma descendência indígena. O que isso significa? Que tem algum familiar que vem aí que é ou filho, ou neto, ou bisneto de uma pessoa indígena. A arte indígena é repleta de significados. O professor também explicou lá na aula passada que as pessoas indígenas elas não saem aí fazendo pintura, aquilo que vem na mente delas, né? Não, tem todo um significado, tem toda uma simbologia. Então, por isso que não é bacana que a gente pegue essas pinturas e faça elas sem saber esses significados, né? É desrespeitoso com os povos indígenas. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada como consequência do preconceito. Então tem muita gente que acha que os povos indígenas deveriam se comportar como as pessoas que moram nas cidades, né? E isso não é correto. Eles têm a cultura deles, eles têm os hábitos deles, o estilo de vida, os tipos de arte e tudo isso é característico deles. Não tem como a gente ir lá e falar que isso não é certo. O modo como eles vivem é muito correto, é muito certo e é do jeito deles. Ninguém tem que falar nada. E no Brasil, existem hoje 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, olha quantos povos indígenas existem no Brasil, né? 256. Só que esse número era muito maior lá na época do descobrimento e como o professor também já explicou, o que ocorreu foi aí um grande massacre da cultura indígena, né? Um genocídio dos povos indígenas. Genocídio significa a morte de muitas pessoas. Então, muitos indígenas foram mortos pelos colonizadores e até hoje são, porque eles moram nas florestas, né? E existe um grande interesse, no caso, de desmatar as florestas, de derrubar as árvores para criar plantações ou outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa sempre, vocês enquanto crianças, né? Você, Amora, precisam sempre defender o direito dos indígenas de permanecer no ambiente em que eles vivem, né? Porque não é nada legal que uma pessoa chegue lá e destrua tudo, todo o local, toda a cultura daquele povo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, mas então, Amora, o professor falou lá, a gente falou lá no comecinho da aula que a gente ia aprender qual é o significado de cultura. Antes da gente ver o conteúdo que vai aparecer na tela, você pode explicar para o professor o que você acha que é cultura? Ah, professor, eu já vi outras professoras ensinarem o que é cultura. Então, mas você lembra alguma coisinha que você possa dizer para o professor? Eu lembro um pouco. O quê? A cultura é, assim, a maneira que as pessoas vivem, não é? Exatamente. Assim, a língua que elas falam, a comida, as roupas, a maneira de se alimentar também. Exatamente. E todos esses elementos que você falou, Amora, são elementos da cultura. Então, olha aí na tela que a gente vai fazer a leitura. Vocês acompanham junto com o professor, caso vocês já saibam ler, né? A cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes dos diversos grupos sociais. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Se ficou muito difícil para vocês entenderem tudo isso que o professor leu, não tem problema. Eu trouxe algumas imagens que vão aparecer ali do ladinho, que vão dar e exemplificar para a gente o que significa, né?
cultura, tradição, crença e costume. Mas é muito importante que a gente entenda que a cultura ela é passada de uma geração para outra. Então, por exemplo, várias coisas que eu aprendi da minha cultura, eu aprendi com os meus familiares. Vocês também aprenderam com os seus familiares, né? E assim por diante. A gente sempre aprende a cultura, né? Pega um hábito, aprende a falar de algum modo, de acordo com o lugar onde a gente nasceu. Então, por exemplo, nós aqui nascemos no Brasil. A gente fala a língua portuguesa, né? A gente fala o português, por isso que vocês me entendem. Mas existem outros lugares no mundo, e inclusive aqui no Brasil, como no caso dos povos indígenas, que essas pessoas falam outras línguas, né? Então, por que eles não aprenderam a língua portuguesa? Porque eles não nasceram no lugar onde a cultura, né, tem aí como fator a linguagem, né? No caso, a linguagem da língua portuguesa. Então, é por isso que a gente fala o jeito que a gente fala, Amora, né? Então, nós falamos língua portuguesa porque a gente aprendeu culturalmente com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, vamos dar uma olhadinha ali naquelas imagens. Olha lá, ali a gente tem uma tradição. É a tradição da festa junina. Ó, a gente já está no mês, né, de junho, mês das festas juninas. Então, é uma tradição, é uma festa que lá quando ela surgiu, ela tinha aí uma ligação, né, com a questão das colheitas, as pessoas colhiam o milho e faziam as suas festas. Hoje, embora, por exemplo, eu comemoro a festa junina, mas eu não tenho uma colheita na minha casa, né? Então isso significa que o quê? Que eu aprendi a tradição da festa junina e eu pratico ela. Isso é uma tradição e é um elemento da nossa cultura, né? Elas geralmente acontecem no mês de junho, as decorações, como a gente está vendo aí na tela, são muito comuns, muito típicas. Você não vê, por exemplo, alguma pessoa pendurando um Papai Noel numa festa junina, né? Por quê? Porque culturalmente o Papai Noel é um símbolo lá do Natal e isso também é um elemento cultural. Imagine que engraçado, né, professor? Pendurar um Papai Noel na festa junina. Então, não faz muito sentido, né? Não. Mas, na realidade, não há nada que impeça. O que impede é a tradição, né? Tradicionalmente, o elemento lá que é mais comum para a festa junina são as bandeirinhas, não é o Papai Noel, né? Então, é mais ou menos isso. Tradição é aquilo que a gente faz repetidas vezes, como no caso das festas, né? A gente tem várias no Brasil. Olha ali um povo, né? 3 mulheres africanas, todas ali vestidas com vestimentas tradicionais. Então, a roupa que as pessoas vestem também tem muito a ver com as tradições da sociedade. E isso explica um pouquinho da cultura, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, nessa imagem que vocês estão olhando aí na tela, né? Que essas pessoas, elas não se vestem parecido conosco, né? E por que a gente não se veste parecido com elas? Porque a gente está em um outro lugar. A cultura é diferente, não tem nada de errado e nem nada de certo. Apenas é diferente. Tá dando para entender, Amora? Tá, eu tô entendendo. Beleza, vamos para a próxima imagem então. Olha aquela imagem lá. O que ela representa? O que aquela mulher está fazendo ali? Ela tá fazendo um tipo de oração, meditação, né? Uma oração, uma reza, uma meditação. E a religião também tem tudo a ver com as tradições, com as crenças, né? Cada povo acredita naquilo que aprendeu a acreditar. Então, por exemplo, existem religiões que são mais comuns para nós que moramos aqui no Brasil, que são totalmente diferentes das religiões das pessoas que moram, por exemplo, sei lá na China. Então, é muito diferente. Isso também tem a ver com a cultura, né? A cultura mostra para a gente as diferenças entre as pessoas. Vamos ver a próxima imagem. Olha ali, são várias geishas. Já ouviram falar nessa cultura? É uma cultura aí, no caso, né, das mulheres chinesas e elas se vestem também de um modo totalmente diferente das mulheres brasileiras. Então, isso também tem a ver com a cultura, a vestimenta, as roupas, até as a maquiagens. maquiagem, né, professor? Olha, elas pintam o rosto de branco. Exatamente. Isso mesmo, muito bem observado. Olha a próxima ali, o carnaval também é muito típico, né? O carnaval acontece em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil é uma festa que também a gente já está muito familiarizado, né? A gente conhece essa festa e algumas pessoas, alguns de vocês, inclusive, comemoram o carnaval, né? Então, olha nessa imagem que está aparecendo aí na tela, esse mapa que está mostrando várias pessoas aí dentro do mapa mundi, né? Está aparecendo ali todos os continentes, o continente americano, africano, asiático, europeu. Então, cada lugar do mundo tem a sua cultura. E no caso dos indígenas, existem povos indígenas em todo o mundo, porque afinal de contas eles são povos originários, eles estão próximos da origem dos seres humanos, né? E no caso do Brasil, a cultura indígena também está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
Olha ali no caso, várias mães de santo, que são aí pessoas, né, que praticam a religião da Umbanda, do Candomblé, também que é muito praticado aqui no Brasil, mas também é popular lá na África, né, original da África. Então a gente consegue ver que a religião, a crença também é um aspecto da cultura. Por isso que a gente não pode, Amora, de jeito nenhum falar que uma pessoa está errada, porque aquilo é a cultura dela, aquilo que ela aprendeu desde pequena, que é, né, que considera correto. E assim ela segue. Como eu falei, não existe certo ou errado, existe apenas o diferente, né? Então vamos prosseguir. Mas para explicar para você e para as crianças aí de casa um pouquinho dessa questão da cultura, eu trouxe aqui a cultura das crianças indígenas do povo Cuiucurus. Já ouviu falar? Eu não, professor. Então, ó, pensa só, quando a gente é criança, a gente geralmente, né, as crianças que moram, por exemplo, nas cidades, né, como você, Amora, como as crianças que estão assistindo a gente, vocês provavelmente têm uma criação, né, ou seja, uma educação muito parecida, coisas que vocês fazem, como, por exemplo, vocês vão para a escola, vocês brincam, sei lá, de videogame, assistem televisão, mexem no celular, e aí, um monte de coisas, certo? Mas como que é a vivência de uma criança indígena? Como será que é a cultura de uma criança indígena? Vamos acompanhar o texto aí na tela, que o professor vai ler e explicar para vocês? Vamos. As crianças Cuiucurus têm o costume de passar o dia no rio, onde tomam um banho e brincam. Uma brincadeira bastante praticada é a diversão com o arco e a flecha, dentro das matas. Os indígenas adultos produzem arcos e flechas com tamanho reduzido e que não causam risco à vida das crianças. Dessa maneira, as crianças Cuiurucus vão se acostumando a lidar com essas ferramentas. Então, olha que legal. Ao contrário, por exemplo, das crianças da cidade, como você, Amora, e como as crianças que estão assistindo aqui, eles têm um outro hábito. As brincadeiras deles estão muito ligadas àquilo que eles vão fazer no futuro, como a questão da caça, né? Os povos indígenas têm, eles não são como nós, por exemplo, que vão no mercado comprar coisas, comprar alimentos, né? Lá no caso deles, eles produzem os seus alimentos através do plantio e da colheita, mas eles também caçam os animais, né? Isso é comum, né, como na tradição, na cultura desses povos. Então, as crianças, desde pequenininhas, aprendem a lidar com essa necessidade que eles vão ter que desempenhar no futuro, que é aprender a caçar. Imagine que legal, né, professor? Brincar assim igual eles, né? Sim, super legal. E o mais legal ainda é que os pais têm todo o cuidado, né, para que essas crianças não se machuquem com esses instrumentos, porque a gente sabe que o arco e a flecha, né, ele pode ser perigoso, mas para as crianças eles produzem ferramentas que não machucam, não causam nenhum risco para essas crianças. Então, conseguiu entender como a cultura é diferente de lugar para lugar? Eu entendi. E a às maneira vezes, deles Amora, brincarem é bem diferente da nossa. Sim, e às vezes a gente não tem nem pensar, por exemplo, assim, que aqui na cidade é assim, lá numa aldeia indígena é diferente. Porque dentro da própria cidade existem muitas culturas, como, por exemplo, a religião. Se você for pensar, né, por exemplo, existem pessoas que têm uma religião, outras que têm outra, outras que não têm religião, e todas essas culturas influenciam na vida dessas pessoas. Existem pessoas que oram, que rezam, que não oram, e por aí vai, certo? Certo. Então, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Tem alguma palavrinha aí difícil, Amara? Ai, Olha bem, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Etnia. Etnia. Elementos. Elementos? Elementos são características. Então, por exemplo, cada etnia indígena possui seus elementos culturais. Coisas que eles praticam no dia a dia deles. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que a palavra mais complexa aí é etnia, pode ser para as crianças. Então, vamos relembrar qual que é o significado de etnia? Acompanha aí na tela, então. Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, as histórias, os valores, as semelhanças físicas, entre outros. Então, a etnia é aquilo que demonstra para a gente da onde aquelas pessoas são. Como, por exemplo, as pessoas que moram aí na África. Comumente, essas pessoas têm a pele negra, a pele preta, né? Então, isso a gente consegue identificar que é particular, por exemplo, da África. Não que não tenha em outros lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas, porque muitos africanos vieram para cá, né? Então, professor, eu tenho a pele escurinha. A tua pele é negra, uma pele muito linda, né? Uhum. Então, provavelmente, você tem uma descendência, né? No caso, Amora, uma descendência africana, Sim. de pessoas, de povos africanos, né? Uhum. Isso é muito, muito legal. Assim como, por exemplo, eu acabei de explicar para você que eu tenho descendência indígena, você tem africana e as crianças aí de casa têm várias descendências.
Afinal de contas, né, o Brasil é um país que teve muita mistura de povos, né? É o país mais miscigenado do mundo, ou seja, onde mais culturas se misturaram para formar novas culturas, né? Então, etnia é isso, é aquilo que é característico de cada povo, né? E a partir da etnia existe a cultura, que são os hábitos, as tradições, as crenças, como o professor acabou de explicar. Vamos prosseguir. As sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. O professor já trouxe essa tela aqui e a gente está relembrando ela. Então, é muito importante que todo mundo saiba que os indígenas não são todos iguais, né? Cada símbolo tem um significado, cada jeito tem um significado, cada vestimenta, cada alimento. Então, é muito errado a gente pensar que todos eles são iguais, né? Então, existem muitas etnias indígenas. Olha essa tela aí e acompanhe a leitura com o professor. Artes tradicionais compartilhadas. Existem diversas etnias indígenas no Brasil, cada uma com comportamentos e costumes diferentes. No entanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Então, como o professor explicou, existem muitas etnias indígenas no Brasil. E as etnias diferenciam-se pelas suas culturas, suas tradições, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Mas também existem aqueles elementos que são comuns, ou seja, que esses povos indígenas praticam. E nesse sentido, a gente tem aí as artes tradicionais compartilhadas, que todos esses povos, ou que a maioria desses povos, praticam. Como, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo nessa imagem aí. A gente está vendo uma mãe indígena, né, no caso, fazendo uma pintura corporal na sua filha, né? A pintura corporal é uma arte tradicional compartilhada. Por quê? Porque muitos povos indígenas, muitas etnias indígenas, têm aí como uma tradição, como um elemento da cultura, o hábito de pintar o corpo, de produzir as pinturas corporais. Assim como, né, no caso, a cerâmica, as máscaras, a cestaria, a plumagem, também pode ser considerada uma arte tradicional compartilhada, porque esses povos, embora sejam muito diferentes, praticam e aí, em sua grande maioria, todos esses tipos de arte, eles produzem, tá? Então, é muito importante que a gente saiba que existem essas artes que são aí comuns entre todos esses povos. Então, existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Mas, nos dias de hoje, a arte indígena ganha também novas funções. Então, a gente acabou de ver que existem vários tipos de arte que são compartilhadas. Ou seja, embora existam vários grupos indígenas, esses grupos todos fazem essas artes, que é a pintura, a cestaria, né? No caso, a plumagem, que são, por exemplo, os cocares ou os adereços do corpo. Mas também existe outro tipo de arte indígena que está surgindo agora. Quando o professor fala agora, não é agora, em 2021, tá? Há pouco tempo. E a gente chama essa arte que é produzida no nosso tempo, agora, de arte contemporânea, diferente da arte tradicional. Essas artes que a gente acabou de ver aqui, que vocês estão vendo aí na tela, né, como por exemplo o cocar, as pinturas corporais, as máscaras, a cestaria, são artes tradicionais. Mas será, Amora, pensa só, será que os povos indígenas eles vão ficar a vida inteira produzindo os mesmos tipos de arte? A vida ela não se transforma? A vida não muda? Eu acho que muda, né, professor? Muda, né? Daí eles vão criando outras coisas, não é? Criando outras coisas, exatamente. Assim como a gente, né? A gente vai criando outras coisas sempre com o decorrer do tempo e a mesma coisa acontece com os povos indígenas. Então, é muito legal que a gente conheça todas essas artes tradicionais. Semana passada a gente fez uma atividades, né, sobre as artes tradicionais, mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre esse outro tipo de arte, que é a arte contemporânea indígena. Ou seja, é a arte que é produzida nos dias de hoje e que se diferencia de todos esses tipos de arte que a gente viu até agora, tá? Então vamos olhar aqui, ó. A arte não se desliga da vida e os povos indígenas lutam incansavelmente pelo direito de viver e proteger suas culturas. Isto resulta em um novo tipo de produção artística. Como o professor falou, a vida se modifica e no caso dos povos indígenas, que hoje ainda são muito atacados, né, a sua cultura, as suas tradições ainda são muito atacadas, a arte hoje ganha um novo significado, né? A arte se torna um instrumento, no caso, para pedir socorro, para pedir ajuda, para que as pessoas se conscientizem da importância de manter viva a cultura indígena, né? Afinal, esses são os povos aí que tem tudo a ver com a gente, né? São os povos originários. Então vamos olhar aqui, ó. A gente vai falar sobre um artista indígena contemporâneo.
Na aula passada, vocês podem lembrar que o professor explicou, né, que comumente, geralmente, os povos indígenas, eles não têm a figura de um artista. Mas aí vocês podem perguntar, mas aí, como que você vai falar aqui pra gente, professor, de um artista indígena? Esse artista indígena, ele é descendente de indígena, né? No caso, os pais dele são indígenas e moram em uma aldeia. Ele saiu do espaço indígena e mora, né, na cidade. Mas isso não significa que essa pessoa deixou de ser indígena. Afinal de contas, né, a cultura não está relacionada com o lugar exatamente, né, com o lugar onde a pessoa está. Se ele viveu, cresceu baseado na cultura indígena, ele vai carregar esses traços culturais para sempre. Então, esse artista se chama Denilson Baniuá. Vamos ler um pouquinho da história desse artista, então, né? Ele nasceu na aldeia Dari, no Rio Negro, no Amazonas. Denilson Baniuá é um artista indígena. É indígena e é artista. E seu ser indígena lhe leva a inventar um outro jeito de fazer arte. Então, olha o que o Denilson, né, esse artista indígena, fala sobre a arte indígena. O artista indígena precisa ser um guerrilheiro pela manutenção do bem viver do seu povo. Então, ele entende que a arte que ele produz precisa aí tentar defender, buscar defender a cultura do seu povo, que aí está sofrendo, né, no caso, vários riscos de desaparecer. Então, agora a gente vai ver algumas obras desse artista que não são só pinturas, tá, crianças? Nesse caso aqui, é uma fotografia de uma projeção. E essa projeção, né, foi feita aí e a gente está conseguindo ler, no caso, Brasil, Terra Indígena. Então, esse é um tipo de arte e é muito importante que a gente saiba que arte existem vários tipos, né? Então, que lindo, né, professor? Muito legal, uhum. No caso ali, é como se fosse uma lâmpada que reflete, né, aquela escrita naquele lugar, ali naquele ambiente. E ele diz ali que o Brasil é uma terra indígena porque realmente é, né? Os indígenas estão aqui muito antes do que aconteceu no período da colonização. Vamos ver a próxima. O nome dessa pintura é A Terra Envenenada e com Odor de Morte. Então, a gente está vendo aí um avião jogando muito provavelmente agrotóxicos na terra, né? E ali em cima a gente vê várias caveirinhas se formando nas nuvens. O que o artista está querendo dizer com essa obra? Ele está querendo dizer que a terra está sendo envenenada por todos esses produtos que são usados aí para cultivar os alimentos, né? E não só envenenando a terra. As pessoas aí que também consomem esses alimentos também acabam se envenenando, né? Porque é muita substância tóxica para o nosso organismo e também para a natureza. E claro que ele está fazendo isso porque os povos indígenas têm uma relação muito próxima com a natureza, com a terra. Vamos ver a próxima. Antropofagia musical. Para quem aí talvez lembre, ano passado o professor mostrou uma tela da Tarsila do Amaral, que era o Abapuru, né? Então, esse artista, né, no caso, se baseou nessa tela da Tarsila, porque que ele está mostrando para a gente aí? É uma menina indígena ali com um smartphone, com um celular, né, escutando música. O que ele está querendo falar para a gente é que não é porque a tecnologia entra nas aldeias que essas pessoas deixam a sua cultura de lado. Então, é mais uma vez ele mostrando para a gente que os povos indígenas, sim, eles se transformam e eles modificam os seus estilos de vida. Próxima imagem, ó. Protagonismo e a nossa voz precisa ser escutada. Então, a gente está vendo uma mulher indígena, né, cantando com equipamentos também que não são equipamentos comuns lá da cultura indígena. E é mais uma obra de arte que mostra para a gente que os povos indígenas se transformam e aí, no caso, buscam outros elementos, né? Olha a Mona Lisa indígena, Amora. Ah, que legal! Então ele pegou esse elemento, né, esse quadro lá que foi originalmente pintado pelo Leonardo da Vinci, um artista aí no caso, né, e ele transformou a Mona Lisa numa mulher indígena, aplicou ali a pintura corporal, né, que é bem típico, colocou alguns instrumentos na mão dela, então ele também fez essa obra aí para mostrar que tudo pode ser transformado a partir da cultura indígena, né. Olha esse que lindo, Amora. Se chama Yavarete e é uma intervenção. O que é uma intervenção? Foi uma pintura feita num mural, num muro, né? Para chamar a atenção, com o objetivo de chamar a atenção as pessoas para o cuidado com o planeta. Foi feita ano passado, em 2020, e a gente consegue ver ali que o artista, ele modificou a pelagem dos animais e ele fez como se fossem todos os sinais da pele desse animal, né? São todos geométricos, então ele não faz orgânico como é na natureza, né? Orgânico é aquelas linhas curvas
enquanto que geométrico são as linhas mais retas, né? E aqui, natureza morta 1. Nessa tela a gente consegue ver, no caso, uma grande floresta que foi desmatada, né? E esse desmatamento ali, no caso, ele transformou num uma pessoa indígena caída no chão, que também representa essa questão de que toda vez que a natureza é atingida, alguém é afetado, e nesse caso, principalmente os povos indígenas. Mas a gente precisa pensar que a gente não deve cuidar só da natureza por conta dos povos indígenas, né, Amora? A gente precisa cuidar da natureza porque nós dependemos dela também, embora a gente não more nas florestas. Todos nós, né? Todos nós. A gente precisa das árvores para que a gente possa respirar, as árvores precisam estar lá também por conta dos animais. Então, essa luta indígena pelo cuidado com a natureza, ela é para o bem de todos, não só para o bem dos próprios indígenas, é para o nosso bem, para o teu bem, para o meu bem, para o bem das crianças que estão aí em casa, dos animais. Então, cuidar da natureza faz bem para todo mundo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, então agora chegou a hora que vocês vão começar um trabalho aí e vão terminar logo após concluir a aula, tá? O professor vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade aí em casa, certo? E vocês vão concluir depois que a gente terminar. Como que é essa atividade? Olha aí. O que um indígena pode ser? Você deverá criar um desenho no caderno de desenho que represente o que um indígena pode ser, como nos exemplos. Mostre por meio de sua arte que você respeita as identidades indígenas e que reconhece a existência e resistência desses povos na busca por uma vida sem preconceitos, da maneira como desejam viver. Então, do mesmo modo que o artista que a gente acabou de ver, né, o Denilson, colocou lá elementos da nossa cultura dentro da cultura indígena, né, no caso, a tecnologia ou algo do tipo, ele está querendo demonstrar para a gente que o indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser e nem por isso ele vai deixar de ser indígena. Então, observe esses desenhos aqui, ó, dessas crianças que fizeram. Então, ó, o menininho colocou aqui na primeira imagem, o indígena pode ser bombeiro. Ali na segunda imagem, um indígena pode ser presidente, pode ser vice-presidente, pode ser governador. E vocês, coloquem aí no papel, desenhem o que um indígena pode ser, certo? Não esqueçam de colocar vários detalhes, deixar esse desenho bem preenchido, bem colorido, bem bonito, para que os professores de vocês vejam e percebam que vocês entenderam que o indígena ele pode ser aquilo que ele quiser e ele também pode ser só um indígena, né? Ele pode ser simplesmente um indígena e a escolha dele tem que ser respeitada e precisa ser respeitada porque tem a ver com a cultura e a cultura dos povos precisa ser sempre muito bem cuidada. Então o professor vai dar aqui, no caso, para vocês, 5 minutinhos para vocês concluírem essa atividade.
Bom, crianças, então agora chegou a hora de vocês, no caso, se prepararem para fazer a tarefa depois de tudo isso que o professor explicou, né? Vocês vão então criar um desenho que represente tudo aquilo que um indígena pode ser, como a gente viu que o Denilson, esse artista indígena que a gente acabou de estudar, ele também faz, né? Ele nos mostra que os indígenas, as pessoas indígenas, não deixam de ser indígenas por aí, no caso, morarem nas cidades, por vestirem roupas parecidas com a nossa, por escutarem outros gêneros musicais ou praticarem outros tipos de arte, né? Então vocês vão ter que mostrar, como nesses desenhos que o professor está mostrando aqui na tela, né? O que o indígena pode ser? Essas crianças aqui, uma delas fez colocando que o indígena pode ser um bombeiro, por exemplo, enquanto que a outra colocou que o indígena pode ser um presidente, um vice-presidente, um governador. Então, na realidade, o indígena pode ser tudo aquilo. Vocês vão escolher aí o que vocês quiserem representar. O indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser, ou ele também pode ser, né, no caso, uma pessoa que vai viver lá nas aldeias, no modo mais tradicional, do jeito que ele quiser. O importante é sempre a gente respeitar as pessoas indígenas e nunca achar que elas devem ser de um jeito ou de outro, tá? Então, faça uma atividade com bastante capricho e chegou o momento em que a gente vai aí, no caso, verificar se a gente alcançou os objetivos da nossa aula. Amora, a gente conheceu alguns elementos da cultura indígena? Sim. O que você achou mais interessante? Uma coisinha só. Eu achei interessante que hoje em dia eles fazem novas artes. Novas artes, né? É. Muito legal. É essa a intenção do professor mesmo, mostrar que a cultura indígena se transforma, né? A gente relembrou o significado de cultura e etnia? Sim. Então a gente viu que a cultura faz parte de toda a vida de todas as pessoas, né? São as crenças, no caso as festas, as comidas, como a Amora falou, e por aí vai, as religiões, tem muitos exemplos de cultura. E etnia é a característica de cada povo, né? O povo brasileiro tem as suas etnias, o povo africano as suas, os indígenas têm as suas etnias e por aí vai. E a gente também, aí no caso, iniciou a proposta de produzir uma composição visual, né, que expresse os direitos dos indígenas de serem aquilo que eles quiserem ser. Então, capricha no trabalho aí para levar para a escola e para os professores de vocês poderem avaliar, certo? Certo. Para finalizar, parabéns, então, conseguimos concluir, né? E para finalizar a nossa aula, o professor vai ler um poema escrito pelo mesmo artista lá que a gente estudou, né, o Denilson. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele escreveu. Se você não está lembrado, dá licença, deixa eu contar. Aqui mesmo, onde está esse prédio, essa rua e esses carros, aqui onde eu e você respiramos fumaça, fuligem, poluição,
onde desviamos do esgoto, do lixo, da barata, da ratazana, aqui mesmo onde pisamos, aqui mesmo neste chão, o Senhor, a Senhora, nunca haverá de imaginar. Aqui mesmo, antigamente, era uma enorme floresta, mas vieram os homens com as ferramentas e começaram a derrubar. Então a gente nunca deve esquecer que a arte é a mais bela expressão da humanidade e a arte indígena mostra toda essa humanidade cheia de riquezas e essa humanidade que luta para conseguir viver bem e viver do jeito que eles querem viver, certo? Então, valorizem a arte, valorizem os artistas. Um beijão, tchau, tchau. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Professora Catarina aqui com vocês e hoje nós vamos escutar uma história. Eu estou aqui com o meu pote. Eu quero saber, será que tem alguém que vai adivinhar o que tem dentro do meu pote? Vocês têm algum palpite? Vamos ver. Eu vou bater aqui para ver se a gente escuta alguma coisa. Vocês escutaram? Será que tem uma bruxa aqui no pote da prof? Vamos bater mais uma vez para ver se a gente escuta? Miau! Será que tem um gato aqui dentro? Uma bruxa e um gato. Vamos bater mais uma vez para ver se a gente escuta mais alguma coisa? Uma cobra! Meu Deus, prof. Catarina, o que é isso? Um pote que tem uma bruxa, um gato e uma cobra, mas que pote que é esse? Vocês adivinharam o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem uma história! A história que nós vamos ouvir é, vamos ver? Bruxa, bruxa, vem à minha festa, da autora Arden Rose, editora Brinky Book. Então vamos lá para a bancada? Vamos lá. Vou mostrar aqui o meu pote para vocês. Então, era uma vez uma criança que estava fazendo aniversário e ela queria muito que a bruxa fosse para a sua festa. Então, ela foi até a bruxa e disse: "Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa." A bruxa olhou para ela olhou para a bruxa olhou para ela olhou para a bruxa olhou para ela e disse: "Obrigada, irei sim, mas só se você convidar." O gato. Olhem esse gato, gente, todo colorido. Eu acho que esse é o gato da Alice no País das Maravilhas. Bom, a menina foi até o gato e disse: "Gato, gato, por favor, venha à minha festa." E o gato respondeu: "Miau, obrigado, irei sim, mas só se você convidar." O espantalho. A menina foi até o espantalho e disse: "Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa." E o espantalho respondeu: "Obrigado, irei sim, mas só se você convidar." A coruja. Então a menina foi até a coruja. "Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa." Obrigada, irei sim, mas só se você convidar." A árvore. Então a menina foi até a árvore e disse: "Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa." "Obrigada, irei sim, mas só se você convidar." O duende. "Duende, duende, por favor, venha à minha festa." "Obrigado, irei sim, mas só se você convidar." O dragão. Então a menina foi até o dragão e disse: "Dragão, dragão, por favor, venha à minha festa." E o dragão respondeu: "Rar! Obrigado, eu irei sim, mas só se você convidar o tubarão." Rar! Então
a menina foi até o tubarão e disse: Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, mas só se você convidar a cobra. Cobra, cobra, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar o unicórnio. Então, a menina foi até o unicórnio e disse: Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa. E o unicórnio respondeu: Obrigado, irei sim, mas só se você convidar o fantasma. Então, a menina foi até o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa. E o fantasma respondeu: Obrigado, irei sim, mas só se você convidar o babuíno. Então, a menina foi até o babuíno e disse: Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa. E o babuíno respondeu: Obrigado, irei sim, mas só se você convidar o lobo. Então, a menina foi até o lobo. Lobo, lobo, por favor, venha à minha festa. E o lobo respondeu: Au! Obrigado, irei sim, mas só se você convidar a Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigada, iremos sim, mas só se você convidar a bruxa. E essa foi a nossa história de hoje. Então, gostaram da história? Ah, muito bem. Então, vamos lá na tela agora fazer o nosso quiz. Vamos lá? Então, o quiz da história. Primeira pergunta. Qual foi o primeiro personagem a receber o convite? Lembram lá? Foi a bruxa, a Chapeuzinho Vermelho ou o unicórnio? Quem que se lembra? Qual que foi? Foi a bruxa! Muito bem! Foi a bruxa que recebeu o primeiro convite. Vamos para a próxima pergunta? O que a bruxa respondeu depois que ela recebeu o convite? Ela disse que ela iria com certeza? Eu acho que não, né? Ela disse que ela não poderia ir pois estava doente. Foi isso que ela disse? Também não. Ela disse que ela iria, mas só se o gato também fosse convidado. Foi isso? Foi, né? Muito bem. Ela disse que ela iria para a festa, mas só se o gato também fosse convidado. Lembram lá? Vamos para a próxima pergunta? Aqui para a gente pensar. Você acha que o que a bruxa fez foi legal? Pensa lá, se você convidasse alguém para sua festa e ela falasse: não, eu só vou se convidar fulano. Será que foi legal? Não sei, talvez não tenha sido. Mas nós estamos numa história, não é? Vamos para a próxima pergunta. Vocês perceberam que nessa história tem vários personagens que vinham em várias histórias? Então, vamos brincar agora de qual personagem mora nessa história. Aparece aqui um livro, uma história, e nós temos que lembrar qual personagem que mora nessa. Beleza? Em Alice no País das Maravilhas, qual personagem será que mora nessa história? Quem que lembra? Ah, muito bem! O gato! O gato mora na Alice no País das Maravilhas, lá, aquele gato colorido. Vamos ver a próxima? Qual personagem que mora em O Mágico de Oz? Vocês lembram lá? Vamos ver? Isso! O espantalho mora no Mágico de Oz. Vamos ver?
Quais convidados moram nessa história aqui? Ó, Chapeuzinho Vermelho. Tinha 2. Quem que se lembra? Vamos ver? Isso, a Chapeuzinho e o Lobo, que moram na Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Pode ser que vocês se lembrem de outros personagens que moram em outras histórias que tinha na história que ouvimos hoje. Mas nós vimos desses aqui. Vamos para a próxima pergunta? Qual personagem da história você convidaria para a sua festa de aniversário? Pensem, esse é para pensar também. Nós vimos vários personagens convidados lá para a festa. Tem algum que você convidaria para a sua festa de aniversário? Pense lá. A prof, eu ia convidar a bruxa, é claro. Eu ia convidar o unicórnio, a Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que eu ia convidar todos esses personagens. Então, agora eu quero terminar mandando um beijo para o aluno Taylor Della Bernarda Brasil, da Escola Zaira, que está no 1º ano da professora Sônia. Então, um beijo para você, Taylor, e um beijo para todas as crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!